Queridos irmãos e amigos da Igreja Batista Moriá, que bom que nós estamos juntos para mais uma vez louvarmos e aprendermos da palavra do nosso Deus. Salmos 23, versículo 1 diz: O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Você pode dizer comigo? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Vamos orar ao Senhor e pedir que Ele nos dê um tempo de muito entendimento da sua palavra, de adoração e de comunhão. Fechemos os nossos olhos e vamos falar com o nosso Deus. Querido Deus e Pai, nós te agradecemos porque estamos reunidos como igreja para juntos louvarmos e engrandecermos o Teu nome. Nós te pedimos, ó Pai, que o Teu amor e a Tua graça alcance cada irmão neste momento, em cada lugar onde eles estiverem. Que o Teu Santo Espírito, ó Deus, alcance os corações de modo que todos possamos entender a Tua palavra, a Tua vontade para as nossas vidas. Queremos dizer ao Senhor que os nossos lábios não ficarão fechados, porque nós vamos louvar e exaltar ao Senhor, independentemente das circunstâncias, independentemente dos sofrimentos, de qualquer coisa que venha nos acometer. Nós louvamos e exaltamos o Senhor. Estamos aqui dispostos a aprender da Tua palavra. Perdoa-nos, ó Deus, os nossos pecados e abençoa a Tua igreja. É a oração que nós fazemos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos participar com alegria deste culto de louvor e adoração, um culto que o nosso Deus merece receber. Que Deus nos abençoe. A nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz, em Tuas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que clama, a verdade é a Tua palavra e não podes mentir. Por isso estamos aqui. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz, em Tuas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que clama, a verdade é a Tua palavra e não podes mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo Teu imenso amor. Manifesta o Teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre, para sempre, ó meu Deus. Te louvamos, ó Senhor, pelo Teu imenso amor. Manifesta o Teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre.
Bom dia, meus queridos irmãos. É uma alegria poder compartilhar com os irmãos nesta manhã, mais uma vez, da palavra do Senhor. Vamos continuar estudando alguns textos do livro dos Provérbios e nesta manhã, no capítulo 4, versículos de 14 a 19, está registrado o seguinte: Não entres na vereda dos ímpios, nem andes pelo caminho dos maus. Evita-o, não passes por ele, desvia-te dele e passa de largo, pois não dormem se não fizerem o mal, e foge deles o sono se não fizerem tropeçar alguém. Porque comem o pão da impiedade e bebem o vinho da violência. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. O caminho dos ímpios é como a escuridão, não sabem eles em que tropeçam. O nosso tema, com base nesta passagem, é o distanciamento moral. Moral é um conjunto de normas e preceitos baseados nas virtudes naturais de justiça, prudência, temperança e caráter, os quais permitem aos indivíduos de uma determinada sociedade comportar-se de modo a também beneficiar a si e ao próximo. Falamos que a moral, aqui é moral no singular, porque o moral significa ânimo, coragem, garra. Aqui é a moral. A moral aqui é um conjunto de normas e preceitos. A moral permite ao ser humano comportar-se de modo a fazer o bem a si e a fazer o bem ao próximo. Conforme vimos até agora, a moral ou o comportamento adequado para a sociedade tem bases em recursos naturais. Ou seja, nós seres humanos nascemos com recursos para fazer o bem, para agir corretamente. Eu acho que a maioria das pessoas tem esses recursos. Pode ser que alguém nasça sem esses recursos, mas esses recursos são presentes nos seres humanos. Justiça é a inclinação para agir corretamente. Então é um recurso natural, as pessoas nascem com a possibilidade de agir corretamente. Prudência. Prudência é ser cuidadoso nas ações. As pessoas nascem com essa capacidade de ter cuidado naquilo que faz. Temperança é a capacidade para aceitar limites. E o caráter é a força moral, a competência para fazer o bem. Com base nesses recursos naturais, o ser humano deve se comportar de tal maneira a não prejudicar as pessoas ao seu redor e não prejudicar a si mesmas. Antes de entrar na discussão do assunto, propriamente dito, eu quero discorrer sobre os dois personagens que encontramos nesta passagem. Os personagens desta passagem são o justo e o ímpio. O justo possui alto padrão moral. Ele respeita a Deus, pratica o bem em benefício seu e em benefício do próximo. Então, isso é o justo. Possui alto padrão moral. Respeita a Deus, pratica o bem em benefício seu e do seu próximo. O ímpio possui baixo padrão moral. Por exemplo, o justo não é mentiroso. Ele não é mentiroso porque ele tem alto padrão moral. Mas o ímpio pode ser mentiroso porque ele tem um baixo padrão moral. Mentir é ter um padrão moral limitado. Pois bem, o ímpio possui então um baixo padrão moral, não respeita a Deus,
não pratica o bem em seu benefício, nem em benefício do próximo. Pois bem, para continuar, então, eu quero dizer que o nosso tema, voltando a dizer, o nosso tema é o distanciamento moral. Distanciamento moral significa não se deixar influenciar por pessoas que não têm uma moralidade aceita. Por exemplo, se uma pessoa engana, o distanciamento moral vai fazer com que nós não entremos nessa prática de enganar o próximo. Porque quem engana o próximo não tem um bom padrão moral. O distanciamento moral significa ficar fora da influência do ímpio. O justo se distancia moralmente do ímpio, ficando fora da sua influência de comportamento. Então o justo, e aqui o texto é dirigido ao justo, a palavra é ao justo, o justo deve manter distanciamento do ímpio, a fim de não ser contaminado por suas influências más. Nós estamos ouvindo frequentemente essa questão de isolamento, distanciamento, quarentena. Isso significa que nós vamos ficar distanciados de uma fonte de contaminação da pandemia. Com relação à moral, devemos fazer a mesma coisa. Ficar distanciados da comunhão, da convivência e da influência das pessoas que praticam o mal. Como é que isso é feito e qual é o significado disso? Eu estou falando de distanciamento moral e preciso dizer o que esse distanciamento moral significa. São 3 assertivas sobre este assunto. A primeira é que o distanciamento moral significa o afastamento do ímpio, ou seja, manter distanciamento do ímpio, e isso significa submissão a uma determinação divina. Deus permite que haja no mundo pessoas boas e pessoas ruins. Há gente boa e gente má. Mas Deus nos orienta a evitar o mal. Como a doença. Deus permite que exista a doença no mundo. Mas Ele nos dá inteligência e recurso para nos afastar da doença e evitar de ficarmos doentes ou de morrermos. Pois bem, o que diz o nosso texto com relação a este tópico? Versículos 14 e 15. Não entres na vereda dos ímpios, nem andes pelo caminho dos maus. Evita-o, não passes por ele. Desvia-te dele e passa de lado. Pois bem, manter distanciamento moral é submeter-se a uma determinação divina. É Deus quem manda que as pessoas evitem as más companhias. Ele permite que haja gente ruim, mas Ele nos orienta a evitar o contato com essas pessoas. 2 comentários. Primeiro, trata-se de uma determinação insistente. Hoje nós estamos debaixo de muitos aconselhamentos insistentes. Por exemplo, não saia de casa, evite a aglomeração, cuide das mãos, lave as mãos, cuide da higiene. Então são determinações insistentes. Da mesma forma é a determinação para nos mantermos afastados moralmente das pessoas ruins. Nesta passagem há 6 sinônimos no modo imperativo. O imperativo é aquele modo verbal que determina ordens, mandamentos, determinações. E há 6 sinônimos determinando, com o verbo no imperativo, o afastamento, o distanciamento do ímpio. Não entres, não andes, evita-o, desvia-te, não passes, passa de lado. Então, a determinação para o distanciamento moral é uma determinação de Deus
e é persistente. É uma determinação que é tão insistente que deve levar as pessoas a acabar aceitando. E o outro asseverar é que esse distanciamento moral deve incluir todas as áreas do comportamento humano. Provérbios diz: vereda dos ímpios, caminho dos maus. Vereda e caminho significam o conjunto do comportamento de uma pessoa. Nós temos comportamentos em várias áreas. Na área familiar, na área profissional, na área acadêmica, comportamento eclesiástico, temos vários tipos de comportamentos. O afastamento moral implica em que todos os comportamentos humanos precisam ser levados em conta. Quer dizer que nós vamos nos manter distanciados de qualquer situação em que qualquer comportamento humano inadequado seja, de alguma forma, adotados por nós. Veredas, caminho, como disse, se refere a todo viver do ser humano, o conjunto dos atos praticados por uma pessoa. É comum nós ouvirmos histórias de pessoas que, numa certa área da vida, elas são apropriadas, elas são adequadas. Por exemplo, aparece um documentário. Um homem americano ou em outro país, marido maravilhoso, pai maravilhoso, mas é um assassino em série. Ninguém sabe, mas ele sai de casa em determinados momentos e mata pessoas. Mas ele é ótimo marido, e ele é ótimo pai, ele é ótimo empregado, ele é ótimo vizinho. Mas ele sai de casa, vai para outra cidade e lá ele mata pessoas. A vereda e o caminho implicam um conjunto do comportamento. Não basta ser um pai maravilhoso e sair de casa para matar pessoas. Então esse indivíduo, ele tem a moral defeituosa. Porque ele só é bom, ele só tem uma moral boa numa parte do seu comportamento. Em outras partes, ele é deficitário. Eu estou falando sobre o significado de distanciamento moral, distanciamento do ímpio. E quero dizer, em segundo lugar, que esse afastamento moral, afastamento do ímpio, significa a possibilidade de ficar isento de praticar a maldade. Os versículos 16 e 17 dizem assim: pois não dormem se não fizerem o mal, e foge deles o sono se não fizerem tropeçar alguém, porque comem o pão da impiedade e bebem o vinho da violência. Essas pessoas que são classificadas como pessoas perversas, elas contaminam outras pessoas. O indivíduo que pratica o mal induz outras pessoas a praticarem o mal. Então há uma grande possibilidade de uma pessoa correta, um justo, ser contaminado por uma pessoa de moral duvidosa. Um conhecido da nossa família era um jovem que tinha decidido fazer um curso numa faculdade. Mas ele não tinha o certificado de conclusão do segundo grau, como nós chamávamos naquele tempo. E ele falou para um amigo o seguinte: eu vou procurar agora uma escola porque eu preciso completar o segundo grau para poder entrar na faculdade. O amigo dele, que era de moral duvidosa, disse: olha, eu também vou entrar na faculdade, mas eu não vou entrar na escola, no ginásio, não vou entrar no colégio para completar o primeiro grau. Eu tenho um amigo que conhece uma escola que dá o diploma sem você ir lá. Eu vou fazer assim. Por que você não faz também? Vamos fazer assim. A gente vai lá e não tem que frequentar a escola nem nada, mas tem uma pessoa lá que facilita e a gente fica com o diploma e assim a gente faz. E ele foi induzido. Esse moço, que era um moço cristão,
foi induzido a uma prática imoral. Pegar um diploma falso sem ter estudado é imoral. E essa pessoa precisava se distanciar moralmente, mas ele não fez. Ele foi lá, mandou o dinheiro, pagaram, ambos pagaram, e ele pegou o diploma e fez o vestibular e entrou na faculdade, estava fazendo um curso numa boa faculdade. Quase na época de terminar o curso, ele foi chamado pelo diretor. E o diretor disse: olha, eu estou avisando você que você está sendo desligado do curso, porque descobriram que o seu diploma é falso. É possível que uma boa pessoa seja contaminada por uma pessoa de caráter duvidoso. Ele não pretendia comprar um diploma. Não era essa a intenção dele. A intenção dele era conseguir legalmente. Mas foi induzido por uma pessoa de baixo padrão moral para fazer uma coisa inadequada. E nós todos podemos ser induzidos. O apóstolo Paulo fala sobre isso na segunda carta de Timóteo, alertando sobre o problema da contaminação moral, ou contaminação imoral. Paulo diz a Timóteo: rejeita as conversas vãs e profanas, porque os que delas usam passarão a impiedade ainda maior. E as suas palavras alastrarão como gangrena, entre os quais estão Himeneu e Fileto. O apóstolo Paulo fala então da influência ruim, a influência má, que se alastra. Hoje o mundo todo sofre, todos nós sofremos, porque se alastrou a pandemia, ou se formou a pandemia ao se alastrar pelo mundo inteiro. É possível que as pessoas que não foram contaminadas, que elas sejam contaminadas. Por isso é preciso tomar todo cuidado. Quem não foi contaminado deve fazer tudo para não ser contaminado. Isso acontece também com o comportamento. Quem não foi contaminado de forma inadequada deve fazer tudo para não ser contaminado. Porque a contaminação física é muito ruim, mas a contaminação moral também é muito ruim. Um jovem pode pegar uma doença por contaminação de vírus ou bactéria, mas ele também pode ser contaminado ao roubo, à droga, ao tráfico. Então, dessa forma, há possibilidade de uma pessoa correta ser contaminada e há uma tendência de pessoas más, a contaminarem outras pessoas. O justo não contamina o ímpio, mas o ímpio contamina o justo. Muitas pessoas que estão nas prisões foram contaminadas moralmente por um baixo padrão de comportamento, que fez com que esses homens, ou esses jovens, acabassem sofrendo as consequências. Imaginemos 3 criminosos que assaltam ou matam e vão para a prisão. Um deles começou e contaminou os outros. E aqueles que eram pessoas boas acabaram sendo contaminados. Nós precisamos de manter o distanciamento biológico para não pegar doença e também o distanciamento moral para não sermos levados à vida de maldade. Pois bem, geralmente as pessoas que entram na vida do crime, geralmente adolescentes e jovens, no geral essas pessoas entram na vida do crime por indução, por sugestão, por má influência de outras pessoas. Nesse ponto, nós podemos nos lembrar de alertar os pais. Os pais devem ter alto senso de responsabilidade sobre com quem os seus filhos andam. Porque se o seu filho anda com uma pessoa perversa, essa pessoa perversa vai induzi-la à prática do mal. O que eu estou dizendo é que manter distanciamento do ímpio, manter distanciamento moral, evita que uma pessoa entre na vida do erro, entre na vida do crime. Há uma terceira coisa,
um terceiro significado que nós encontramos aqui. E é enunciado da seguinte maneira: manter distanciamento do ímpio significa ter uma vida bem-sucedida. A Bíblia ensina, a prática ensina, o dia a dia ensina que a pessoa correta tem mais sucesso do que a pessoa errada. O que é que diz aqui? Aqui diz assim: a vereda dos justos é como a luz da aurora. A vereda é o modo de viver. Vereda é o caminho. O caminho é a forma de viver. Cada pessoa vive de um jeito, é o seu caminho. Então diz, a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O caminho dos ímpios é como a escuridão. Não sabem eles em que tropeçam. Pois bem, estou dizendo que manter distanciamento moral significa a possibilidade de ter uma vida bem-sucedida. Porque a vida do justo, ela é possível de ser bem-sucedida. Comentando, a gente segue da seguinte maneira. Provérbios menciona dois modos de vida. O modo dos justos, que ele chama vereda do justo, caminho do justo, modo de viver do justo. E o caminho dos ímpios, modo de viver do ímpio, caminho dos ímpios, maneira de se comportar. Uma vida bem-sucedida depende de lucidez, de percepção clara de si mesmo e de seus atos. É bem-sucedido aquele que compreende as coisas, que se enxerga, que enxerga o outro, que avalia os seus atos. Essa clareza de compreensão da vida. Essa vida é a vida da pessoa moralmente correta. Isso acontece porque essa pessoa vive como se estivesse caminhando à luz da aurora. O justo enxerga, porque ele vive como se caminhasse à luz da aurora. Sempre que leio esta passagem, eu me lembro de uma experiência que eu tive quando eu era menino, talvez tivesse uns 12 anos. Meu pai me acordou de madrugada, mais ou menos umas 3 horas, e disse, ele tinha me avisado que ia me acordar de madrugada, e disse que nós íamos a um certo local buscar umas ferramentas. Nós tínhamos o sítio, precisávamos de ferramenta. E nós saímos de madrugada, estava escuro. E nós fomos andando. Inicialmente, a gente não enxergava bem o caminho. A gente até tropeçava. Mas conforme nós fomos andando, o dia foi clareando, a aurora foi raiando. E a cada minuto, a cada hora, o dia ficava mais claro e a gente enxergava melhor. O tempo foi passando, o dia foi clareando, o sol foi aparecendo e nasceu o sol e nós enxergamos claramente. A pessoa correta caminha e enxerga. E quanto mais ela caminha, mais ela enxerga. Uma pessoa que procura servir a Deus e praticar o bem, quanto mais tempo ela vive, mais lúcida ela fica, mais esclarecida ela fica, mais compreensão ela tem. Então, o provérbio diz que o justo, a vida do justo é como caminhar no romper da aurora. É como a luz da aurora. Quanto mais tempo passa, mais clareza. Eu me lembro que no início da caminhada, que ainda estava meio escuro, a gente tropeçava. Mas conforme foi clareando, a gente não tropeçou mais. E aí o caminho ficou totalmente claro e nós continuamos andando, agora com o dia, o sol aparecendo, tudo claro, tudo lúcido, tudo bom. Pois bem, são dois caminhos. O justo, aquele que se distancia do mal, tem a possibilidade de ter sucesso. Nós tivemos sucesso.
porque nós caminhamos como alguém que caminha à luz da aurora. Com relação ao caminho dos ímpios, aqui diz que o caminho dos ímpios é a escuridão. Enquanto o caminho ou a vida do justo é como a luz da aurora, o caminho do ímpio ou a vida do ímpio, daquela pessoa que não tem um bom padrão moral, essa pessoa vive como se estivesse na escuridão. Essa pessoa que vive na escuridão, ela tropeça. Ela cai, e ela tropeça muitas vezes, e ela cai porque ela continua na escuridão. Ela não sabe em que ela tropeça, mas ela tropeça e a sua vida é uma vida de má qualidade. Não é uma vida bem-sucedida, andar caindo, caindo, caindo. Um comentário. A pessoa moralmente falha, leva uma vida de insucessos. Porque vive como quem caminha na escuridão. Mal enxerga, não sabe em que tropeça e continuamente cai. Manter distanciamento moral, procurar evitar influência negativa na vida, traz a possibilidade de sucesso. Eu tive na minha infância, na adolescência, na minha juventude, alguns amigos ou colegas que não foram bem-sucedidos. E alguns deles, claramente, porque andavam no caminho errado. Alguns até foram presos, foram mortos, porque andavam no caminho errado. Andar no caminho de Deus, andar no caminho dos justos, traz uma grande possibilidade de ter uma vida bem-sucedida. Os criminosos que existem pelo mundo, nas prisões, em todos os lugares do mundo, são pessoas que andaram na escuridão, tropeçaram e acabaram caindo. Para terminar minha palavra de hoje, quero dizer que o bem e o mal existem no mundo. A pessoa boa e a pessoa ruim. A pessoa que faz o bem e a pessoa que faz o mal. A pessoa que anda de acordo com a justiça e a pessoa que não anda. Mas que Deus se comunica, ele tem uma palavra para aqueles que praticam o bem, encorajando-os a praticar o bem. E uma das maneiras de viver no bem é distanciar-se daquele que pode influenciar para o mal. Nós precisamos, então, desse distanciamento. Nós nos isolamos de forma como temos sido orientados para evitar a contaminação da pandemia, mas a cada dia pessoas estão sendo contaminadas pelo hábito da maconha, pelo hábito da cocaína, pelo hábito de roubar carros, pelo hábito de cometer estupros. Cada dia pessoas estão sendo contaminadas porque elas não se distanciaram do mal. O distanciamento moral, ou seja, o distanciamento daquele que pode nos levar por imitação a fazer o mal, esse distanciamento precisa ser praticado. O que ele significa? Significa, como dissemos, submissão a Deus. Ficar longe do mal é uma determinação divina. Isenção da prática do mal. Ficar longe do perverso nos pode evitar de também praticarmos a perversidade. E o distanciamento moral também nos permite uma vida bem-sucedida. Nós precisamos manter distanciamentos necessários para uma vida bem-sucedida. Nós precisamos de ter cuidado com as doenças, cuidado com os perigos, e nós precisamos de manter distanciamento moral, ou seja, ficar longe do mau exemplo de pessoas que não seguem o instinto natural da justiça, da prudência, da temperança e do bom caráter.
A palavra de Deus nos enriquece e nos ajuda a caminhar bem. Que o Senhor nos abençoe nesta manhã e que essa palavra fique em nossos corações. Distanciamento moral é uma necessidade e é uma coisa boa para o ser humano e é recomendado por Deus para os seus servos. Deus abençoe, que a graça do Senhor seja sobre vocês. Amém. Meus irmãos da Igreja Batista Moriá, vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado pelo dia, por essa semana terminada. Quero te pedir, meu Pai, que o Senhor tenha misericórdia do mundo, Senhor Jesus, que está passando por essa turbulência, Senhor Jesus. Tenha misericórdia, Senhor, da área da saúde, meu Pai. Continua, Senhor Jesus, iluminando, Senhor Jesus, os caminhos de cada um dos seus filhos, Senhor. Que o Senhor esteja sempre ao redor. Muito obrigado pela família. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Obrigado pela minha salvação, Senhor Jesus. Fica conosco, Senhor Jesus. E eu te agradeço por tudo, em nome e por amor de Jesus Cristo. Hoje e para todo sempre. Amém. Maravilhosa graça, imensurável e sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim. É maior que a minha iniquidade, é revelação do mundo Pai. O nome de Jesus que maravilhosa graça, é imensurável e sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim. É maior que a minha iniquidade, é revelação do mundo Pai. O nome de Jesus engrandecei a Deus o Pai. Maravilhosa graça e ricas bênçãos traz. Por ela Deus transforma da vida eterna e paz. Sendo por Cristo salvo, faço do céu meu alvo, pela maravilhosa graça de Jesus. Essa maravilhosa graça é imensurável e sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim. É maior que a minha iniquidade,